Bom dia, gente. Espero que vocês estejam bem. Na última aula, nós falamos sobre os advérbios, né? Vimos essa classe gramatical onde as palavras expressam uma determinada circunstância. Classe de palavra que se relaciona com verbo, adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Fizemos uma copiazinha, né, no caderno. Eu coloquei um videozinho aqui na plataforma também para explicar, né, para ajudar na explicação que foi dada em sala. E passei alguns exercícios do livro, tá? Para vocês fazerem aí como atividade complementar, que eram da página 60 à página 66, onde ia falar um pouquinho sobre o advérbio, né? E também sobre a grafia de palavras escritas com S, X e Z. Então, na aula de hoje, eu estarei fazendo a correção com vocês, tá bom? Então, peguem o livro aí, tá? A partir da página 60, a gente tem algumas explicações sobre advérbio, tudo aquilo que eu falei com vocês aqui. Espero que vocês tenham lido também para relembrar. E os exercícios começam aí na página 62. Vamos lá. Número 1. No número 1, a gente tem uma charge, gente. Tá assim, leia a charge abaixo e responda as questões propostas, né? E aí a gente tem uma foto, né? E aí, você está aqui. E quem está olhando essa foto? O mosquito da dengue, né? Porque a gente vê aí escrito dengue. E aonde ele está no país? O país inteiro, né? Tem fotos dele em todos os estados. Então, vamos lá. Letra A. Qual é o tema central da charge? A dengue, né? No caso aí, a epidemia, porque é algo que não é local, mas geral aí em todo um país. Então, coloca aí a epidemia de dengue no Brasil. Letra B. Um dos fenômenos linguísticos mais interessantes é a intertextualidade, o diálogo entre textos. Podemos dizer que essa charge dialoga com outro texto. Você sabe dizer qual é? O que é uma intertextualidade, gente? É um texto que dialoga, né, ou parece com outro texto que a gente viu antes. Esse tipo de texto, você está aqui. Vocês já observaram algum lugar que vocês foram e que tem isso? Sim. Sim, aonde? Lá no zoológico Isso. Em outros lugares também, gente. Estação de trem, nos shoppings, né? Já viram no shopping que às vezes tem a plaquinha assim, você tá aqui. Às vezes quando o shopping é muito grande, né? Para você se localizar, aí tem tipo um mapinha onde você está. Então esse texto aqui é uma intertextualidade, tá? Porque ele dialoga com esse tipo de informativo, tá? Então coloca aí, né? Que são as placas informativas. Ele está perguntando, né? Qual tipo de texto que está dialogando? Placas informativas instaladas em grandes corredores de pedestres. Placas informativas instaladas em grandes corredores de pedestres, tá? A finalidade dessa placa é o que? Orientar onde a pessoa está, né? Para que ela se localize mesmo. Número 2, leia a estrofe. Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem ritmada do pandeiro e do ganzá. Como se classifica a palavra destacada no texto acima? Bem é um advérbio, muito bem. Letra B, indique uma palavra que poderia substituir bem nessa estrofe. Mal? Eu substituo aí com o mesmo sentido? Na rima bem ritmada. O que eu poderia colocar?
Muito, né? O bastante também. Então, coloca aí muito ou bastante. Bom, a gente tem mais um textinho. Vamos ler? Horas para gastar. Tá escrito assim: eu mesma me surpreendo ao perceber quantas horas por ano tenho para gastar. Capacito-me de que, na realidade, tenho mais tempo do que penso. E isso significa que vivo mais do que imaginei. Isso se fizermos as contas das horas do dia, da semana, do mês, do ano. Quem fez o cálculo foi um inglês, não sei o seu nome. Um ano tem 365 dias, ou seja, 8.760 horas. Não é enganoso, não. São 8.760 horas. Deduzam-se 8 horas por dia de sono. Agora, deduzam-se 5 dias de trabalho por semana. Há 8 horas por dia durante 49 semanas. Descontamos, digamos, o mínimo de 2 semanas de férias e mais uns 7 dias de feriado. Deduza 2 horas diárias empregadas na condução para quem mora longe do local de trabalho. Nessa base, sobram-lhe 1.930 horas por ano. 1.930 horas para fazer o que se quiser ou puder. A vida é mais longa do que a fazemos. Cada instante conta. Vamos lá, número 3. No penúltimo parágrafo do texto, encontramos o seguinte trecho: deduza 2 horas diárias empregadas em condução para quem mora longe do local de trabalho. Letra A. Como se classifica a palavra longe? Muito bem, advérbio de lugar. B. Nesse trecho, qual a palavra modificada por longe? Longe modifica que palavra? Lembra que a gente viu? Os advérbios, eles se relacionam com alguma palavra, que pode ser um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Longe está modificando que palavra? Morar, muito bem, que é o verbo morar, tá? Então, aí na letra B, morar. Número 4, a gente tem aí na 4 e na 5 questões, né, de marcar. Vamos lá analisar direitinho. A primeira, número 4. A frase que melhor expressa a ideia principal do texto é o quê? Não existe vida sem cálculo. B. Na vida é importante aproveitar cada segundo do nosso tempo. C. Temos mais tempo para gastar do que imaginamos. Ou D. Podemos usar nossas horas para fazer o que quisermos. Aí, ele está pedindo, gente, a frase que melhor expressa. Não quer dizer que as outras não tenham coerência. Todas elas têm um pouquinho a ver com o que o texto está falando. Mas ele quer a ideia principal. Qual o título do texto? Horas para gastar. Então, ele está falando do quê? Das horas que a gente tem para fazer o que quer. Tanto é que ele faz uma soma total das horas do ano, né? Aí ele vai diminuindo, deduzindo, né? As horas que a gente tira para dormir, as horas que tira no trabalho, ele vai tirando a hora que perde entre a residência e o trabalho, né? A condução em si. Então, é o que sobra. Então, a ideia principal do texto é a letra D, que a gente pode usar as horas para fazer o que a gente quer. É das horas que sobram, tá? Então, a resposta correta aí, letra D. Número 5. Qual das alternativas abaixo apresenta sinônimos respectivos no contexto do texto para capacito-me, deduzam-se e condução? Ele quer saber quais palavras aí na letra A, B, C ou D que a gente substitui, né, na ordem a palavra capacito-me, deduzam-se e condução
Lá no contexto, sem alterar o sentido. Vocês marcaram que letra? Letra D, muito bem. A gente pode trocar capacito-me por dom-me, conta, D. O deduzam, retirem, porque aí era de tirar mesmo, ele está fazendo diminuição de horas. E condução é o transporte que a pessoa usa aí para chegar. Bom, aí continuando, a gente tem na página 64 a escrita em foco. E aí ele vai trabalhar um pouquinho com vocês do uso dessas palavras, tá, gente? Palavras escritas com S, Z ou X, que às vezes a gente tem algumas dificuldades na hora de escrever as palavras. Então ele vai dar algumas regrinhas práticas aí, de quando a gente usa a letra S, quando a gente usa o Z, quando a gente usa o X, mas sempre que tivermos dúvida, qual é a sacada ideal? Pesquisar, né? Tem o dicionário, hoje em dia vocês também têm o Google aí na palma da mão. Dúvida? Joga lá a palavrinha para ver como ela realmente é escrita, tá? E, gente, a leitura é sempre a melhor forma da gente conhecer novas palavras, novos significados e ficar aí atentos como ela escreve. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, porque é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia, a gente não tem dificuldade de escrever, a gente não tem dúvida, né? Vocês escrevem todo dia, Colégio Gaspar Topini, Colégio Gaspar Topini. Ninguém tem dúvida se colégio é com G ou J, porque é uma palavra do seu cotidiano. Então, quando as palavras fazem parte do nosso cotidiano, a gente tem menos dificuldade aí para poder escrever. Então, eu espero que vocês tenham lido aí, tá? O uso dessas consoantes. Qualquer dúvida que tiver, a gente pode tá retirando. Eu vou, então, fazer a correção com vocês do exercício para ver se vocês fizeram certinho, tá bom? Vamos lá. Ele tem um textinho aí que fala assim: assista hoje na Band a grande final entre Brasil e África do Sul. Se depender da nossa transmissão, este amistoso vai ter o clima de uma decisão. Número 1, o texto acima se trata de quê? De uma emissora de TV, revista semanal, partida de futebol internacional, final da Copa do Mundo ou a transmissão na África do Sul? Não. Ó, assista hoje na Band a grande final entre Brasil e África do Sul. Ele está falando do quê, gente? O que vai acontecer? Uma partida de futebol, né? No caso aqui é uma partida de futebol Brasil e África do Sul, então é internacional, é entre nações. Então, letra C é a opção correta. Número 2. Leia atentamente as afirmativas abaixo e marque o número daquelas que estão corretas. Então, ele fez 4 frases aí, tá, gente? Primeira, o autor pretende convencer o leitor a assistir a transmissão da Band. 2, o principal objetivo do autor é vender a revista Isto É. 3, o locutor, que é quem fala no texto, está representado pela Band. 4, o locutor, que é quem fala no texto, dirige-se ao leitor da revista Isto É. E 5, a palavra clima no texto significa condições meteorológicas. Quais as que estão corretas dessa aí, gente? O autor pretende convencer o leitor a ver a transmissão? Sim, né? Ele está ali falando do jogo, está dizendo que se depender da transmissão dele vai ser clima de decisão. Está vendendo um peixe para a pessoa querer assistir ali na Band. Então, a primeira está certa. O principal objetivo do autor é vender a revista? Isto É? Não. Aparece aí embaixo que foi publicado na revista Isto É. Isso aí é a publicação.
onde foi publicado o anúncio. Mas ele não está querendo vender a revista. Na verdade, quem vai ler é quem já comprou a revista. Então, a 2 não está certa. A terceira, o locutor, que é quem fala no texto, está representado pela Band? Sim, ele representa aí a emissora de quem ele fala. Então, a 1 está certa, a 3 está certa. 4, o locutor, que é quem fala, se dirige ao leitor da revista? Isto é? Não? Quem é que está lendo, gente? Né? A publicação não está na revista, isto é? Não, gente. Presta atenção aí. Olha aí, lá embaixo está escrito que foi publicado aonde? Na revista Isto É. Então, quem é que está lendo? Quem teve acesso a essa propaganda aí? O leitor da revista Isto É. Então, está certinho a 4. Ele está se dirigindo ao leitor da revista. Agora, gente, olha a 5. A palavra clima no texto significa condições meteorológicas? Não. O que significa clima aí? Olha, se depender da nossa transmissão, este amistoso vai ser clima de decisão. Clima aqui é no sentido de animação, né? De festa, de alegria, aquela empolgação. Então, aqui a palavra clima foi usada com outro sentido, que não é de tempo. Então, a resposta correta que você vai marcar, letra B. Só estão corretas sobre o que a gente leu as afirmativas 1, 3 e 4. Número 3. No trecho, este amistoso refere-se ao quê? Partida entre o Brasil e a África. Muito bem. Letra C, a partida entre o Brasil e a África do Sul. Né? Quando ele fala este amistoso, é a partida que ele tinha citado anteriormente. Número 4. O elemento de apelo utilizado na mensagem está evidente principalmente em que segmentos? Ele está fazendo um apelo, né? Para as pessoas assistirem essa final na Band. Que palavras que trazem mais apelo, que chama mais atenção para o que ele está chamando? Hã? Isso, muito bem. Letra D. Grande final e clima de uma decisão. Então, ele está aí enaltecendo essa partida, né? Pô, para as pessoas quererem assistir. É uma grande final, clima de decisão. Então, esse apelo fica mais forte com essas expressões. Letra D no número 4. Número 5, para a gente terminar aí. Assinale a alternativa em que a letra S apresenta o som de Z nas duas ocorrências destacadas. Vocês devem ter visto aí na leitura que a letra S, às vezes, ela tem esse som de Z. Por isso que dá dúvida, né? Será que é com S? Será que é com Z? Então, o que ele está pedindo para você marcar? As duas palavras que o S está destacado, mas na hora que a gente fala, o som é de Z. Qual letra vocês marcaram? Muito bem, letra E, ó, amistoso e decisão. No finalzinho parece que é escrito com Z, né? Porque o som que sai é o som da letra Z. Então, aí a letra E. Façam a correção direitinho, tá? Se perderam alguma coisa, volta aí o vídeo, apaga o que errou, conserta, tenta entender por que a resposta é essa e não a que você colocou. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui na plataforma, tá? Pra gente tirar aí a dúvida. Beijinho pra vocês, fiquem com Deus, até nosso próximo encontro.